amor e uma só comunhão. E Deus vai dar vitória. Amém? Diácono Natanael, com a palavra. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, vocês aí que estão em casa, né, adorando ao Senhor. E, irmãos, o Espírito Santo de Deus já tem falado poderosamente neste lugar, através aí da palavra aí que a pastora e o pastor já tem trazido aos nossos corações, que há pessoas que estão ouvindo hoje assistindo essa live e estão com poucas alternativas, né? Estão com poucas alternativas e não sabem o que fazer. Escute a voz do Senhor. Deus já tem falado neste lugar. A palavra do Senhor já tem sido rema ao teu coração. E Deus vai se manifestar ao teu favor. Ele vai te dar a direção que você precisa para tomar a decisão correta. Não se preocupe, não se apavore. Creia em Deus. Creia que o Senhor vai te ajudar. Eu sinto a presença de Deus em dizer isto, porque você entrou aqui numa expectativa e você disse: Senhor, eu preciso de uma direção, e o Senhor está te dando esta direção nesta noite. Aleluia. Esta quinta-feira vai ficar marcada como o dia que o Senhor te deu a direção para tomar a escolha correta, em nome do Senhor Jesus. Olha o texto aqui que o Senhor nos deu em Marcos, capítulo de número 6. Um texto conhecido, Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, Evangelho de Cristo segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 6, versículo de número 37, nos diz assim: E ele, porém, respondendo, lhes disse: Dá-lhe vós de comer. E eles disseram: Iremos nós comprarmos 200 dinheiros de pão para dar-lhes de comer? E ele disse: Quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em grupo sobre a erva verde. E assentaram-se, e repartiu de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e, partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Texto conhecido, irmãos, mas não vou me prolongar, mas eu quero aqui focar aquilo que o Espírito Santo de Deus já tem ministrado aos nossos corações. A iniciativa de Cristo ao dizer aos discípulos foi: vão e vê, certifique-se do que vocês têm, certifique-se do que vocês estão, o que melhor, o tanto que vocês têm aí disponível. E quando eles foram ver, estava disponível apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que seria isso para uma tamanha de uma multidão? O que seria isso para uma multidão faminta que passava horas e horas ouvindo Cristo pregar? O que era 5 pães e 2 peixinhos? Para muitos era algo insuficiente. Para muitos não poderia resolver o problema. Para muitos era mais correto gritar por socorro do que apresentar ao Senhor o que tinha. Perceba, primeiro foi trazido o problema ao Senhor, para depois dizer ao Senhor o que tinha. Isso é comum hoje em nosso meio, e chegar diante do Senhor, de questionar muitas coisas, de falar ao Senhor, reclamar ao Senhor, sem antes olhar para as nossas mãos e dizer: Senhor, é isto que eu tenho.
agora me ajude a tomar a decisão correta. Agora me ajude a fazer a escolha correta. Senhor, eu deposito isto diante dos teus pés. Irmão, isso se chama confiança. Isso se chama acreditar em que somos dependentes de Deus e que Deus cuida de nós. Quando nós chegamos na presença do Senhor e apresentamos ao Senhor o que nós temos, apresentamos ao Senhor o que está em nossas mãos, pode ter certeza que o que você tem disponível será o poder de Deus que vai se manifestar, e isso você vai ver a porta do Senhor se abrindo ao teu favor. Eu olho isso na palavra do Senhor quando aquela mulher, no momento de desespero, ela chegou para Eliseu, como já dito nesta noite aqui sobre o profeta Eliseu, aquela mulher que chegou diante do Eliseu, culpando Eliseu, porque ela disse, olha, o meu marido era teu servo, ou seja, você tem a obrigação de me ajudar, você tem que me socorrer. E a resposta de Eliseu foi, declara-me o que é que tens em casa. Essa foi a primeira coisa que Eliseu respondeu àquela mulher. Irmão, isso aqui, eu sei que os textos eles estão em tempos diferentes, em situações diferentes, mas algo torna-se semelhante, porque a mulher chega a Eliseu e relata o problema, e Eliseu pergunta, declara-me o que é que tens. Os discípulos se apavoram, chegam diante do Senhor, reclamam para o Senhor, e o Senhor diz, vai lá e vê o que tendes. Ou seja, é necessário você reconhecer o que tem. É necessário você reconhecer o que você é. É necessário você reconhecer até o seu limite. E quando você reconhece isso, você fala, Senhor, é isto que eu tenho. É esta fé que eu tenho. É esta esperança que eu tenho. É esta razão que eu tenho. Está tudo agora sendo depositado diante de ti. E eu creio que é o Senhor que fará a grande obra. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Eu vi uma certa história, e o rapaz ele estava em um hospital, e ele queria, porque queria, antes de fazer a cirurgia, orar ao Senhor, falar com o Senhor, e o médico falou, olha, eu não acredito nessas coisas, eu acredito na ciência. Aí ele pegou e falou assim, a ciência para você é uma religião. Você crê naquilo que você consegue ver. Eu sou especial, eu quero ir além. Foi isso que ele respondeu. Isso foi tremendo, irmão. Porque há pessoas que se limitam no que se pode ver. Há pessoas que se limitam naquilo que ela pode tocar, o que é tangível. Mas há pessoas que elas fazem questão. Elas têm autoridade, elas têm autonomia de chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ir além. Eu quero ir além deste problema, eu quero ir além desta situação, e eu sei que os meus olhos estão dizendo que está condenado, mas eu creio no Deus que abre porta onde não há porta, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que faz o milagre acontecer, o Deus em que a palavra do Senhor me diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Ele nada é impossível. É neste Deus que eu acredito. Oh, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Isto é usar a fé. Isto é depositar no Senhor o que temos, irmão. Tem coisas que não vale a pena colocar a mão, como já dito aqui. Tem coisas que não vale a pena tomar a iniciativa. Depende do Senhor a ação, depende do Senhor a escolha. Eu já venho dito isso há alguns dias, eu teria evitado muitas angústias na minha vida se deixasse Deus decidir em minhas escolhas. Então deixe Deus decidir. Não queira botar a tua mão aonde Deus não mandou você colocar. Não queira ir aonde o Senhor não mandou você ir, porque você vai se frustrar. Mas se você dizer, Senhor, é isto
isto que eu tenho, é isto, declarar ao Senhor que você tem, pode ter certeza que você vai ver a mão do Senhor ao teu favor. Oh, aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Irmãos, isso é sacrificar. Nós temos que aprender a sacrificar. A palavra do Senhor nos fala lá em Apocalipse que antes que viesse a fundação do mundo, Cristo já estava sendo entregue por nós. Ou seja, o nosso Deus, ele aprendeu a sacrificar. Ele sacrificou aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que ele tinha. Irmão, como diz lá em João capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus porá o mundo de uma tal maneira, aleluia, entregou o seu único filho unigênito para morrer por nós. Foi uma entrega, um sacrifício, e muitas das vezes dói, mas devemos colocar na mão do Senhor, devemos sacrificar. Se o Senhor está mandando, devemos fazer, porque com certeza o Senhor sabe o melhor, né? Imagine para Abraão como foi a experiência, né, de ter que levar Isaac ao sacrifício. Ele estava ali com o seu coração moído, o seu coração contrito, o seu coração quebrantado, estava disposto a entregar o Isaac nas mãos do Senhor. Oh, Ravassubicomandaravassia. Sabe que muitas das vezes esse Isaac representa, esse Isaac eu quero botar nesta noite aqui como os teus sonhos, o Isaac nesta noite como tua vontade, o Isaac nesta noite aqui vai simbolizar para nós as suas escolhas. É tempo de você aprender a sacrificar e de colocar a certeza, Senhor, eu vou entregar este Isaac nas tuas mãos. Eu não vou lutar para salvar Isaac de ti. Eu não vou lutar, eu não vou resistir a ti, porque eu resistir ao Senhor é eu ser soberbo, prepotente, estar fora de si, porque eu devo entregar ao Senhor. É isso que a palavra do Senhor fala em Salmos: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. É Deus quem faz, é Deus quem opera. Estava aí, né? Estávamos vendo, irmão, como Deus, ele justifica. Deus, ele justifica. Você tem que estar na posição, você tem que esperar, você tem que aguardar, você tem que ver o Senhor justificar. E quando você fala assim, olha, é o Senhor que vai justificar, nós estamos dizendo assim, irmão, ó, fecha mais a matraca aí, ó, fecha a boca, fica calado, ora, jejua, é o que a palavra do Senhor fala. Tranca-te dentro do quarto, tranca a porta, vai lá, ora, jejua, fala com Deus, e aí em público ele vai te honrar. É Ele que vai te honrar. Muitas vezes a gente fica procurando as melhores palavras para falar. Muitas vezes a gente procura os melhores jeitos, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa que a outra pessoa não entende e acaba transformando isso numa tempestade no copo d'água. Então a gente pensa bem, analisa bem, faz como Esdras fez, irmão. Esdras, quando ele se deparou com a confissão dos líderes, eram os líderes que confessaram a Esdras sobre o pecado que estava em Israel, porque eles haviam casado com mulheres estranhas. A palavra do Senhor fala que a ação de Esdras não foi se levantar e reclamar, e abrir a lei, e questionar todo mundo. Não, não. A palavra do Senhor fala que Esdras se assentou. Esse assentar de Esdras não foi acomodar-se, mas foi procurar manter-se calmo. Neemias, quando ele recebe a notícia da cidade sendo bombardeada, das portas que foram fendidas, dos muros queimados, a palavra do Senhor diz que a primeira ação de Neemias não foi correr em direção à cidade, não, ele assentou-se, ou seja, isso não é se acomodar, é manter-se calmo. Irmão, mantenha-se calmo. Não é tempo de reação, não é tempo de agir. Declaro que você tem, é pouca fé, declaro que você tem, é pouca esperança, declaro que você tem, porque quando você declara, você entrega nas mãos do Senhor. O Senhor pega, irmão, oh, aleluia.
o Senhor vai tomar com tanto cuidado, e o Senhor vai começar a abençoar, e você vai ver que não vai te faltar nada. E quando eu falo isso, não faltar nada, não digo só no aspecto financeiro, não digo só no aspecto de comida, não, eu digo também espiritualmente, sentimentalmente, não vai te faltar nada. E esta certeza era a certeza que tinha o Davi quando escreveu os Salmos de número 23, que ele diz, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. Lembra do texto lá que lemos em Marcos capítulo 6, que a pastora fala que fez o Senhor assentar cada um deles de 100 e de 50 em verdes pastos. Este assentar, pastor, é muito tremendo. Fez o Senhor assentar cada um deles. Era dizer assim, é como disse essa palavra do Senhor, e acalmou o Senhor a multidão. Estavam todos com fome, mas tiveram que todos se assentar. Ou seja, não era aquele mutinho, todo mundo correndo, pegando pão, correndo para lá, correndo para cá. Não. Primeiro se assenta 50-50, todo mundo calminho, no seu lugar, porque o pão e o peixe vai chegar.